governo dos Estados Unidos pode trazer problemas para a economia brasileira. Nós vamos falar sobre isso agora com o José Augusto de Castro, que é presidente da AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. É sobre taxação do alumínio e do aço. Doutor José Augusto, boa tarde. Boa tarde. Bom, foi anunciado aí com uma repercussão muito negativa para o mercado financeiro global, inclusive nos Estados Unidos, a possibilidade de uma taxação de 25% para o aço importado pelos Estados Unidos, 10% para o alumínio. Isso pode ter impacto, sim, nas vendas do Brasil. O Brasil exporta muito para os Estados Unidos. Já houve um posicionamento contrário do governo. Claro que deve recorrer ao OMC. Agora, é importante lembrar que Donald Trump não tem se importado muito com isso, tem criticado o OMC, tem criticado as relações comerciais, acordos comerciais. Como é que o senhor vê o encaminhamento dessa situação? É mais uma medida do estilo Trump, que você toma medidas sem avaliar as consequências. O mundo hoje organizado, o mundo hoje comercial está organizado em torno da OMC. Mas o Trump, ele só oficialmente não disse que não reconhece a OMC. Então as medidas que ele adota são medidas que vão ser apenas os Estados Unidos no mundo de hoje. E claro que isso não faz bem ao comércio. O Brasil hoje realmente, em relação ao aço, nós temos hoje como principal destino da exportação de aço acabado do Brasil, 35% das nossas exportações se destinam aos Estados Unidos. Então nós teríamos um impacto, caso de fato essa medida venha a ser adotada na plenitude, ao redor de, digamos, 300 milhões de dólares. Por quê? Isso porque hoje o Brasil exporta 790 milhões de dólares para os Estados Unidos de aço, exatamente os que serão afetados pela medida dos 25%. Estimando-se uma perda em torno de 30%, teríamos ao redor de 250 a 300 milhões a menos de exportação. Isso significa menos emprego no Brasil, mas vai significar para os Estados Unidos um aumento de custos para o produto americano. E, claro, como consequência, maior dificuldade de participar do mercado internacional. Esse é um ponto que eu ia colocar, por isso houve a reação negativa também nos Estados Unidos, pela possibilidade de aumento de custos, porque a parte da mercadoria vai ter de ser importada ainda que seja mais cara. Vai ter que ser importada, ou se não for importada, vai ser comprada no mercado interno. Mas só que o mercado interno, o preço vai subir. Se eu fecho uma porta, naturalmente quem fica dono do mercado são os produtores locais, que não têm capacidade de atender toda a demanda dos Estados Unidos. Então, claramente, se vai ter uma demanda maior do que uma oferta, isso vai provocar elevação de preço. Nós não podemos esquecer que, recentemente, os Estados Unidos adotou uma mini reforma tributária e queira reduzir os tributos de 34% para 21%. Ora, aí é uma pequena diferença de 34% para 21%. Se ele adota 25% agora sobre o produto, ele está elevando um custo, ou seja, na prática, ele está anulando parcialmente ou totalmente, dependendo do setor, o benefício tributário que foi concedido recentemente. E não adianta se propor, como muitos pensam, o fechamento das várias economias, todo mundo sobretaxando o que tem que importar, porque você reduziria muito a corrente de comércio e todo mundo acabaria perdendo. Não, e sem contar que você geraria um desemprego gigantesco no mundo. Quando você reduz a corrente de comércio, você reduz o nível de atividade. Reduzindo o nível de atividade, você reduz o nível de empregos. Então não tem consumo, simplesmente. E o mundo, bem ou mal, hoje é um mundo globalizado. E essa globalização não foi criada por país A ou B. É uma consequência natural do mundo, da facilidade de telecomunicações e tudo mais. O mundo mudou e está mudando e está constantemente em evolução. Então não adianta o Trump querer fazer uma volta ao passado, que eu decido, os Estados Unidos é o maior país importador, mas não é o maior país exportador. Quer dizer, se o mundo resolver se unir contra os Estados Unidos, acho que os Estados Unidos também vai sentir que o isolamento comercial para ele não é nada benéfico. E esse isolamento comercial pode acabar estimulando uma ofensiva maior da China, que é um grande concorrente no mercado global de vários produtos e é um país que tem buscado ocupar os espaços que os Estados Unidos estão deixando. Exatamente. A China, você veja que agora não teve nenhuma declaração pró ou contra sobre a decisão do Trump, a China. A China, claro, ela está avaliando, vai tomar a decisão na hora certa, ela sim realmente se a medida for implementada contra ela como está sendo anunciada, ela deve adotar alguma represália. Outros países, inclusive o Brasil, é provável que a gente vai reclamar um pouquinho, mas adotar uma medida represália contra os Estados Unidos tem que pensar duas vezes. Afinal de contas, nós não temos o poderio econômico dos Estados Unidos. Mas a China, com certeza, ela adotaria alguma medida anti Estados Unidos. E isso afetaria o comércio como um todo. A Europa também está sinalizando com a possibilidade de tomar alguma medida. Agora, os Estados Unidos não têm dado muita importância para isso. Inclusive, Trump chegou a sugerir o fim da OMC. Então, exatamente. No fundo, ele quer que seja um comércio completamente livre, sem qualquer regra. Olha, um comércio sem qualquer regras, os países menores ficarão à mercê dos países maiores.
e os países maiores vão acabar um engolindo o outro e chegar a um ponto em que você tem uma desestruturação total do comércio mundial. E ninguém acha que é isso, mas nós já passamos antes do GATT, da OMC e tudo mais, e que era cada um por si, o cenário não era dos melhores. E o mundo era outro também, claro. Claro que agora haverá negociação em relação a isso, para ver se a mudança vai ser implementada de fato, mas há uma preocupação global. Não, a preocupação existe de qualquer maneira, porque o Brasil, nós podemos estar pensando que o Brasil vai deixar de exportar para os Estados Unidos cerca, digamos, estimativa de 300 milhões de dólares. Só que se houver de fato a medida, nós seremos um grande candidato a receber o excedente de produção que não será colocado nos Estados Unidos, pela China, pela Rússia e por outros mercados. Mês passado, mesmo, em janeiro, nós tivemos a reunião da CAMEX, que adotou uma medida antidumping, né, contra o aço da Rússia, da China, mas a medida está suspensa por um período de 1 ano. Ou seja, a porta está aberta no Brasil. O que nós não vamos vender para os Estados Unidos, o que a China, o que a Rússia não vai vender para os Estados Unidos, ela pode vender para outros mercados alternativos. E um desses mercados alternativos pode ser o próprio Brasil, que nós esperamos, né, que este ano, com crescimento econômico estimado em 3%, isso vai demandar mais produtos importados e certamente mais aço. Haveria espaço para você importar mais aço. Não é o recomendado, porque nós temos produção local, mas é uma alternativa. E a economia global está crescendo mais, os vários países, não só os Estados Unidos, então há a possibilidade de potencialmente se preservar a demanda no mercado. Isso, exatamente. Nós conversamos com... Pode concluir. Que vem no momento que não é adequado, que o mundo começa a ensaiar uma recuperação mais forte e uma decisão dessa do Trump pode fazer com que essa recuperação seja interrompida. Ouvimos José Augusto de Castro, que é presidente da AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. Dr. José Augusto, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, sempre às ordens.